Não, eu vou entrar em contato já com o nosso repórter, o Zé Roberto Ferrari, porque vejam vocês que aquela professora foi afastada. E, a meu ver, tem que ser afastada mesmo pelo seu comportamento, um comportamento em estímulo ao racismo. O que nos revelaram, se realmente ficar confirmado com todas as letras, eu nem sei se ela deve continuar no serviço público. Ou deve acontecer com ela o que aconteceu com o árbitro do Palmeiras de São Paulo, como disse o Luiz Antônio ontem, parar um pouco, 1 mês, 2 meses, para fazer uma reciclagem sobre comportamento dentro de uma sala de aula e principalmente sobre essa questão do racismo. Como que você deve, logicamente, se comportar diante de um quadro como esse. E o Zé Roberto Ferrari ele tem um pedaço dessa história e outras histórias, porque ele já é colocado em movimento nesta manhã. Bom dia, Zé, bom dia. Muito bom dia, Amadá, bom dia a todos os amigos da equipe, em especial aos ouvintes do Jornal da IP, que já estão com a gente cedinho nesta quarta-feira. Hoje o clima aqui fora muito mais agradável do que ontem e ontem também, quando estava muito calor. Hoje o vento realmente está refrescando a todos na Morada do Sol. Tem muitos assuntos que eu selecionei aqui, Amadá, daqui a pouco eu conto em detalhes esse caso da professora que foi afastada, né? Vamos lá, o caso de racismo em escola estadual foi revelado em primeira mão aqui pelo Jornal da IP. E já teve desdobramentos. O que aconteceu foi o seguinte, lá na escola Antônio Joaquim de Carvalho, Anjoca, todo mundo conhece assim, aquela escola que fica anexa ali à Praça Pedro de Toledo, ali na Rua 6, uma região muito importante da cidade. O fato aconteceu na manhã da última segunda-feira. 2 alunos começaram a discutir na sala de aula e um deles, os dois são menores de idade, né? Um deles falou para o outro, senta aí seu preto, fica quieto. Aí, o que foi ofendido com essa injúria racial, imediatamente foi até a diretoria para conversar, para relatar o caso. Quando a professora de 58 anos de idade, que estava na sala, descobriu que ele tinha ido para a diretoria, ela foi lá atrás e falou o seguinte para a vice-diretora, não foi nada disso que aconteceu, foi o pessoal estava um xingando o outro, não foi racismo, vamos voltar para a sala, falou para o aluno. A vice-diretora interveio na hora, falou, não, espera só um pouco, eu estou tomando conta da situação, você volta para a sala, vai dar aula que eu vou ouvir aqui o aluno. O caso é grave sim. Aí ela voltou para a sala de aula, essa professora de 58 anos. Passa mais um tempo, mais 2 alunos que estavam na sala de aula vão também na diretoria. E relatam o seguinte, que a professora, além de minimizar o fato do racismo que já tinha acontecido, proferiu a seguinte frase, por isso que eu digo, preto tem que casar com preto. Aí esses 2 alunos ficaram revoltados e foram também na diretoria. Aí o caso ganhou mais repercussão. A polícia foi chamada e um boletim de ocorrência foi registrado. Ontem nós noticiamos em primeira mão esse caso. No período da tarde, a Secretaria Estadual de Educação, que já que a escola é estadual, se manifestou e já tomaram algumas providências. Por exemplo, a professora de 58 foi afastada das suas atividades por tempo indeterminado. Ela já não está mais dando aula nesse momento. A partir de agora, vai ter toda uma investigação, ouvindo testemunhas, relatos de quem presenciou esse fato triste, e essa investigação interna pode culminar apenas no afastamento ou até na exoneração dessa professora. Pode ser um desdobramento se a Secretaria da Educação chegar a essa definição que tem que realmente exonerar. Além disso, o pessoal que cuida da parte psicológica da Secretaria de Educação já foi acionado. E esse aluno, primeiro que foi vítima da injúria racial, de acordo com a Secretaria da Educação, já está sendo atendido por psicólogos. Ele vai passar por todo esse procedimento por conta da questão mental, né? Que ele ficou muito abalado. Inclusive os outros 2 também que presenciaram a fala dessa professora. Além disso, de acordo com a escola, vai ser programada toda uma extensa lista de atividades mostrando a importância de se combater o racismo, especialmente em ambiente escolar, para que, quem sabe, com essa conscientização, com esse letramento racial, vamos dizer assim, as pessoas pensem mais antes de falar esse tipo de besteira, esse tipo de crime.
Então a escola, de acordo com a Secretaria de Educação, não vai parar só no afastamento da professora. Vai ter uma série de atividades para tentar que esses fatos não aconteçam mais. A gente vai continuar acompanhando esse caso, mas o que se tem até agora é que ela foi afastada e corre o risco até de exoneração. Uma professora de 58 anos de idade que dá aula lá no Antônio Joaquim de Carvalho, Anjoca, onde aconteceu esse fato lamentável na última segunda-feira, Madá. Olha, eu gostaria de fazer duas pontuações nesse caso. Primeiro, eu gostaria de saber muito, claro, sem você divulgar o nome dessa professora, para a gente observar se ela tem o seu trabalho em rede social, para ver o seu comportamento como cidadã. Um histórico. O histórico, daí a gente levanta exatamente, mais ou menos, o seu histórico e o seu comportamento como uma mestre, né? Gostaria. Só por curiosidade, nem para transmitir ao público, mas eu gostaria, porque é sempre muito bom a gente saber com quem a gente lida, né? E, por outro lado, dar os parabéns ao menino, o que foi vítima. Sabe por quê? Porque recentemente eu vi, e não é nem aqui no estado de São Paulo, foi fora do estado de São Paulo, uma mãe orientando o filho negro como reagir, filho novinho, entrando na escola recentemente, como reagir diante de um quadro como esse, quando ele sofre o racismo. Para não reagir com socos, não reagir com xingos, não reagir com violência. Primeiro lugar é tentar buscar alguma pessoa que possa realmente ser a comprovação, possa ser uma testemunha. Se não tiver, então, mesmo assim, você vai procurar os seus direitos. Como fez o menino. Foi procurar a direção da escola e reclamar. E a professora querendo passar pano como que ela querendo, na verdade, naturalizar alguma coisa que não é natural. Se foi natural no passado, no escravismo, e posterior ao escravismo, hoje não é mais natural. E nós temos que brigar pela não naturalização de situações como essa. Então, portanto, Luiz Antônio, parabéns ao menino que soube como agir, não agiu com violência e foi lá denunciar, exigir exatamente os seus direitos e a punição daqueles que simplesmente normatizam essa situação. De fato, a gente reconhece um nível de consciência por parte do aluno bastante interessante e necessário. Mas, por outro lado, Madalena, também a gente tem que lamentar que seja preciso a própria vítima reafirmar o seu direito para que ele seja garantido. Ela não basta sofrer a violência, ela tem que entender que sofreu a violência, ela tem que reivindicar o seu espaço, ela tem que enfrentar até quem está numa posição superior na hierarquia escolar, ou seja, a professora que tentou minimizar. No caso anterior, Zé Roberto vai lembrar isso também, a vítima do racismo só foi levada para a direção para comunicar o caso com a interferência de uma funcionária que viu a situação e disse: olha, isso aí que você sofreu foi um racismo grave, vem comigo que eu vou te levar lá para comunicar a direção. Então a vítima está sempre tendo que ter ou auxílio de alguém ou ela própria brigando. Tudo bem, há avanços, mas a gente ainda tem muito o que avançar. Posição da professora é lamentável. Em 2003 foi criada a lei que exige o ensino da cultura e da história africana no Brasil para que as tratativas na educação sobre racismo e sobre a questão indígena e racial não seja estereotipada, não seja só o dia do índio com um cocar de cartolina na cabeça, ridicularizando toda uma cultura. É preciso compreender o que é a cultura indígena, a linguagem indígena, enfim, toda a riqueza que existe por trás disso e não tratá-los como seres primitivos, né? E o mesmo da cultura africana, né? Não há só um movimento de que os negros foram tirados da África e escravizados. Não, vamos entender essa cultura, valorizar essa cultura como a gente valoriza a cultura europeia e outras culturas que nos colonizaram. Então, Madalena, a professora não entendeu nada, se posta de forma arrogante e presta um antisserviço nessa discussão. E parabéns também não só ao menino que soube como reagir, e também a coordenadora, que seria... Parece que a vice-diretora, né? Que disse, não, vai continuar a dar aula porque me interessa o assunto, sim, não pode ser tratado de uma forma banalizada. Então é isso aí, parabéns aí. E o resultado foi exatamente isso, aquilo que a gente esperava. A gente esperava agora uma repercussão ainda maior do que aquilo que já aconteceu.